Meus amigos, a fase não anda nada boa dentro do Vasco. Após mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o nosso maior rival, a diretoria do Vasco está muito pressionada e hoje irá acontecer uma reunião muito importante que pode sacramentar a saída do técnico Maurício Barbieri. Inclusive, de acordo com um jornalista, já tem 2 nomes cogitados para serem o substituto aí do Maurício Barbieri. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do protesto da torcida vascaína ontem após a derrota para o Flamengo. Vamos trazer aqui os próximos jogos do Vasco. O Vasco que tem aí o seu pior início no Brasileirão na história dos pontos corridos. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco! Bom, pessoal, ontem o Vasco tomou uma lavada do Flamengo, né, cara? Uma goleada histórica, muito mais pelo fator Maurício Barbieri. Ontem o Vasco tomou uma goleada com a cara do nosso treinador, né? Um treinador derrotado, um treinador covarde, como ele é. E o Vasco ontem foi humilhado pelo Flamengo, passou a sua maior humilhação na história centenária. E com certeza ontem foi um dos piores dias para o torcedor vascaíno. E o grande culpado disso tudo se chama Paulo Brax, que foi quem contratou esses jogadores medíocres para o Vasco e também trouxe esse treinador fraquíssimo, né? O Maurício Barbieri, após o jogo, deu uma entrevista coletiva e o cara saiu sorrindo na entrevista coletiva. Isso aí causou um grande alvoroço entre os torcedores vascaínos. Até coloquei esse vídeo no meu outro canal, Expresso Vasco, vou deixar o link aqui na descrição. Se você não assistiu a entrevista, vai lá e assiste, porque é um absurdo o que fez o técnico Maurício Barbieri. O Vasco perdeu de 4-1 do seu maior rival e no término da coletiva o cara sai sorrindo. É um absurdo esse tipo de profissional medíocre ainda está trabalhando dentro do Vasco. Além dele, o torcedor sonha com a saída de mais 3 profissionais. Do Luiz Melo, logicamente, não tem sentido algum esse cara trabalhar no Vasco. O cara é sócio do Flamengo e é CEO do Vasco. Não faz sentido algum a escolha desse cara para trabalhar no Vasco. A questão não é por ele ser flamenguista, e sim porque o trabalho dele é medíocre. Ele não consegue fazer absolutamente nada que ajude o Vasco aí no cenário nacional. O Vasco não consegue sequer mandar os seus jogos no Maracanã quando bem entender. Ele não tem força para defender os interesses do Vasco. Esse é o principal ponto. Ele tem que sair do Vasco por isso. E, logicamente, o torcedor não quer ver um mulambo trabalhando na nossa diretoria. Fora ele, o torcedor sonha, clama com a saída do Paulo Brax, que foi quem contratou esses jogadores horrorosos para o Vasco, que gastou mais de 110 milhões de reais nesses reforços, que estão rebaixando o Vasco para a segunda divisão. E também em trazer o técnico Maurício Barbieri, que, de acordo com algumas informações, ele tem uma multa altíssima. E pode ser que esse seja um dos fatores que o Vasco ainda não mandou ele embora. De acordo com as informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos, o técnico Maurício Barbieri, o Abel Braga e o Paulo Brax podem deixar o Vasco aí, quem sabe nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Pode ser que comece aí uma reformulação dentro do Vasco. Vai ter uma reunião muito importante entre o Vasco e a 777 Partners. As informações que a gente tem é que essa reunião acontecerá hoje e que tudo será esclarecido. Se vai continuar com o técnico Maurício Barbieri, se o Paulo Brax vai continuar aí sendo dirigente do Vasco, porque ele não pode continuar como dirigente do Vasco, porque o Vasco tem uma janela muito importante agora em julho, determinante para o futuro do Vasco. Se ele continuar como diretor executivo do Vasco, o Vasco não vai conseguir contratar bons jogadores e vai cair de divisão. Porque o cara com dinheiro na mão não conseguiu montar um elenco suficiente aí para sair da zona do rebaixamento, né? O Vasco hoje é o pior time da Série A, o Coritiba já é o primeiro rebaixado, na minha opinião. Fora o Coritiba, o Vasco, sem dúvida nenhuma, é o pior time, cara, porque não tem condição nenhuma. Um time que investiu 110 milhões de reais está na 19ª colocação, com apenas uma vitória conquistada no Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória conquistada em casa. Todos os jogos, o Vasco é saco de pancadas. Em todos os jogos, é 3 pontos para o adversário. Esse Vasco é o pior Vasco da história. Nenhum outro time do Vasco teve um início tão fraco como esse do Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro. Isso é dado, isso é prova. Na história dos pontos corridos, o Vasco nunca fez uma pontuação tão baixa como está fazendo nesse ano de 2023. Com certeza, a gente teme pelo pior. O Vasco é favoritaço a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro se as coisas não mudarem drasticamente. Se não mandar embora todo esse pessoal que a gente acabou de falar aqui, o Vasco vai cair para a segunda divisão. Sem falar que precisa tirar o escorpião do bolso. Esses caras aí que compraram o Vasco, não contratar jogador que presta para o Vasco vai cair. O Vasco não vai voltar mais
desce para a primeira divisão. Porque não faz sentido voltar, meu amigo. Qual o sentido do Vasco voltar para a primeira divisão? É melhor ficar lá jogando a Série B, porque o Vasco vem se credenciando a ser um time de Série B. O Vasco se apequenou, o Vasco se apequena a cada ano que passa, o Vasco aumenta a sua chacota nacional, cada ano que passa, o Vasco diminui o seu tamanho. Isso é fato, não existe título, não existe nada. Os últimos anos do Vasco é anos de time pequeno, time medíocre aí no cenário nacional. O Vasco não vem demonstrando relevância alguma no cenário nacional, não demonstra força para reverter essa situação. Nem com dinheiro o Vasco consegue fazer um futebol prestar dentro do clube. A situação é difícil, cara, é muito difícil. O torcedor já está muito irritado com tudo que está acontecendo, está aguardando aí a saída do técnico Maurício Barbieri, está ansioso por essa saída. Na minha opinião, nem deveria se pensar, já deveria ter demitido ele ontem no intervalo do jogo, porque é um absurdo o que esse cidadão fez ontem com o Vasco, uma humilhação gigantesca, sem fim, e após a coletiva o cara sai sorrindo. É um absurdo a gente ter um profissional medíocre desse trabalhando dentro do Vasco. O que a gente espera é a demissão desses caras aí o quanto antes. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, o que você tá achando dessa palhaçada que está acontecendo dentro do Vasco. Ontem aconteceu protestos duros dos torcedores vascaínos. Para quem não viu, acompanha aí agora aí o que fez a torcida vascaína ontem na porta de São Januário. Bom, e a situação do Vasco aí não tá fácil no Campeonato Brasileiro, né? O próximo jogo do Vasco será fora de casa contra o Internacional, jogo no domingo às 4 horas da tarde. Com certeza, o Vasco não é favorito a vencer o Internacional, se eu não me engano, o Vasco não ganha do Internacional desde 2019, quando o Luxemburgo era o técnico lá. Na época o Vasco tinha um elenco muito mais limitado do que tem hoje, e que naquela época o time honrou a Cruz de Malta e conseguiu até mesmo a vaguinha na Sul-Americana, coisa que esse time do Vasco aí está muito longe de conseguir, né? O Vasco vai enfrentar o Internacional, e a gente espera que até lá já tenhamos a definição de quem será o técnico do Vasco. A gente espera que mande embora esse Maurício Barbieri, que nessa semana mesmo contrate um novo treinador. Após o jogo contra o Internacional, o Vasco vai fazer 2 jogos em casa seguidos. Joga contra o Goiás no dia 22 e no dia 26 enfrenta o Cuiabá. No mês que vem, no início do mês que vem, enfrenta o Botafogo no clássico aí no Engenhão e também o Cruzeiro jogando em São Januário. Vamos ter aí dos 5 próximos jogos, 3 jogos em casa, 3 jogos que o Vasco tem obrigação de vencer: Cuiabá, Goiás e Cruzeiro, e os jogos fora de casa. A gente espera que o Vasco pelo menos belisque um pontinho. Porque se perder, meu amigo, se não conseguir pontuar bem nesses próximos 5 jogos, o Vasco já estará na segunda divisão. Porque o time que não conseguir ganhar do Goiás e do Cuiabá jogando em casa, não tem sentido algum, não faz sentido algum permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e hoje pela manhã surgiu informações aí, de acordo com o jornalista Rodrigo Campos aí da TV Brasil, de que o Vasco já estaria tratando aí o possível substituto do Maurício Barbieri. De acordo com esse jornalista, 2 nomes aí abrem a lista de especulações. São eles aí, do ex-jogador do Vasco e ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, que já trabalhou aí somente em clube no Internacional. Fora o Internacional, ele nunca trabalhou em nenhum outro clube aqui no futebol brasileiro, exceto aí, claro, na seleção brasileira, que foi uma seleção que ele trabalhou na Copa do Mundo de 2010, e depois de alguns anos ele retornou à seleção brasileira, porém por pouco tempo, né? Na seleção brasileira ele levou o Brasil até as quartas de final da Copa de 2010, sendo eliminado pela Holanda. Com certeza é um nome que o torcedor não quer ver nem pintado de ouro em São Januário, e o outro nome seria o do Rogério Ceni, que está livre no mercado após a saída do São Paulo, após conseguir péssimos resultados no seu clube do coração, né, cara? O cara não conseguiu fazer um bom trabalho no São Paulo, imagino eu que ele não vai conseguir fazer um bom trabalho no Vasco. Porém, esses 2 nomes eu tenho certeza absoluta que os 2 são melhores do que o Maurício Barbieri. Não existe técnico pior do que o Maurício Barbieri, com todo respeito aí aos treinadores do Brasil, mas o Maurício Barbieri é o pior técnico que existe, cara. Eu tenho certeza que mesmo o Dunga e também o Rogério Ceni, qualquer um dos 2, se viesse pro Vasco, faria algo melhor do que o Maurício Barbieri está fazendo. O que o Maurício Barbieri está fazendo no Vasco é entregar os jogos pro adversário. Isso é nítido. Ele entra com um time todo arrombado em campo, um time que tem um buraco
buraco enorme, joga com 3 zagueiros e toma 4 gols no primeiro tempo. Se isso não é entregar jogo para o adversário, eu não sei mais o que é futebol, porque realmente o que a gente está vendo esse treinador fazer é um absurdo com a instituição e principalmente com nós, torcedores vascaínos. E para você aí, torcedor, o que você acha desses dois nomes, o Dunga ou o Rogério Ceni, os dois primeiros nomes especulados? Eu acredito que o Rogério Ceni se encaixa um pouco mais aí no perfil que o Vasco tanto procura, né, cara? Perfil aí de técnico ofensivo, assim como foi a contratação do Maurício Barbieri. Porém, eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho ainda as minhas dúvidas quanto ao nome do Rogério Ceni. Ele fez um bom trabalho lá no Fortaleza, no Cruzeiro, foi muito mal, colaborou um pouco com o rebaixamento do Cruzeiro lá no ano de 2019, se eu não me engano, 2019 ou 2020. E no São Paulo ele fez um trabalho horroroso o ano passado e no início desse ano, né? Após a saída dele, o São Paulo mudou da água pro vinho com o técnico Dorival Júnior, que inclusive poderia ser o técnico do Vasco, né? Porém, a diretoria do Vasco contratou o Maurício Barbieri, achando que o Vasco era Red Bull Bragantino, achando que o Vasco era energético, né? Complicado, péssimos profissionais que trabalham hoje no Vasco e essas escolhas culminaram nesse momento atual do Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esses dois nomes. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Comenta aí quem você quer que seja o técnico do Vasco. Obviamente, todos nós queremos a saída do técnico Maurício Barbieri, que não tem sentido algum, não faz sentido algum esse cara trabalhar no Vasco ainda.